Ora pelos seus líderes, ora pelo apóstolo, pela bispa. Ora pelos seus pastores. Nós precisamos tanto da oração de vocês. Sei que tem um grupo de oração que 24 horas tem orado pela vida de vocês, mas vocês também orem pelos líderes de vocês. Senhor, eis-me aqui, Senhor, como uma ferramenta em tuas mãos, Pai. Que eu não fale nada de mim, Senhor, mas que eu venha falar aquilo que o Senhor determinar, de acordo com a tua palavra, Deus. Que eu não desvie nem para a direita nem para a esquerda, Pai, mas que flua através de mim a tua única e exclusiva verdade. Aqui tem um povo, Senhor, que saiu dos seus lares para te ouvir, Pai, e que eles possam, e eu tenho certeza que vão sair daqui satisfeitos com a tua presença, com o teu falar, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluias. Meu querido, abra a sua palavra lá em 1 Samuel 18. Como vocês viram, os diversos recados que foram dados, esse ministério é dividido não. Esse ministério é organizado por vários outros ministérios, no qual se conectam. E a palavra que eu quero falar hoje com você, com todos vocês, é justamente sobre isso. Como estar conectados através da palavra de Deus. E aproveitando, dando mais um reforço, dia 4, todos nós homens vamos estar conectados com eventos conectados que aqui estará. Amém? Olha só o que fala lá em 1 Samuel capítulo 18, no verso 1. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava com a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Pode se assentar quem está de pé. Eu quero chamar a sua atenção a partir desse pequeno trecho, deixando claro que o tópico que a gente vai enfatizar é justamente o que a palavra está dizendo: ligou, conectou, se uniu, se fundiu, se juntou. Aqui nessa palavra, ela relata a conexão entre duas pessoas, uma relação que surgiu de forma tão forte e agradável entre duas pessoas, Davi e Jonatas. E o interessante é que a palavra, ela fala, e nós poderíamos até fazer isso como um poema, ela fala de uma forma tão enfática que a alma de Jonatas se ligou com a de Davi. Olha que maravilha. Eu quero chamar a sua atenção nessa noite, como é que está a conexão de vocês com as outras pessoas e também com vocês. Eu quero deixar bem claro que a palavra, muitas vezes a gente fala aqui do altar, algumas pessoas podem falar, falar é fácil. Não. Eu preciso que você entenda essa palavra de hoje para você. Não direcione ela para quem está do seu lado, para quem você conhece, para o teu colega de trabalho ou para a tua casa. Essa palavra é para você, assim como ela é para mim. A palavra está falando de uma conexão, e conexão é relacionamento. E aí eu posso começar a falar sobre um relacionamento vertical e horizontal. Vertical, o relacionamento que você e eu temos com Deus. Como está esse relacionamento hoje? Como eu me encontro dentro dessa situação com Deus? Como está o meu relacionamento horizontal, com quem está do meu lado, com a minha, como a gente chama de paridade, pares, com os meus familiares, com os meus colegas de trabalho,
com os meus colegas de ministério? Como é que está a relação pai e filho, olhando como se fosse uma cruz, Deus para cima, familiares e amigos para o lado, e nosso filho, que nós temos a responsabilidade de ter essa conexão. Aqui nós começamos falando de forma bem enfática sobre a conexão de Davi e Jonatas, uma relação de amor verdadeiro, uma relação de amizade, uma relação de um relacionamento diferenciado. Mas agora existem outros tipos de conexões, como por exemplo, que está lá em 1 Samuel 22, no verso 1 e 2, e eu vou ler para vocês aqui, que fala sobre Davi numa caverna. E a palavra diz assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa do seu pai desceram ali para ter com ele. Aí vem a palavra de um verbo: ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. Também, nessa situação, foi necessário ter uma conexão onde 400 pessoas, mais ou menos, estavam passando pelas mesmas situações, e talvez seja a situação que você está passando hoje, amargurado de espírito, triste, necessitando alguma coisa, com problemas financeiros. E através dessa conexão, se você for continuar, dar seguimento nessa leitura, vocês vão ver que eles se tornaram um exército e a situação deles foram transformadas. Então essa questão de conexão existe desde sempre. Quando o Pai criou a terra, Ele não estava sozinho, Ele disse: criamos nós, tudo que existe. Lá estava o Espírito Santo, lá estava o Pai, lá estava o Filho. E se nós somos imagens e semelhança dele, nós temos que entender isso com mais profundidade. Eu falei da relação entre duas pessoas, dois amigos, dois irmãos, como eu posso ter com você e você pode ter comigo, onde vocês podem ter também uns para com os outros. Eu falei de uma conexão agora, de uma forma com um objetivo mais diferente. Montar um exército com propósitos. Mas também houve uma conexão. Agora eu quero te mostrar a terceira visão de uma conexão que a Bíblia nos fala. E está lá em Lucas 6, no verso 12 e 13, onde Jesus escolheu os 12 discípulos. A palavra diz assim: naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, de novo o verbo, ele chamou, olha a comunicação, ele chamou para si os seus discípulos, e escolheu 12 entre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Todos nós sabemos que Jesus tinha um propósito específico, e esse propósito ainda persiste. No meio de tantos, ele selecionou 12 por uma relação diferenciada. Esses 12, a comunicação também tinha que ser diferenciada, o tratamento diferenciado. Aqui está claro que cada um, com a sua forma, nós temos que ter essa comunicação, mas vai ter aqueles que o ponto de junção na comunicação tem que ser mais forte, tem que ser diferenciado. E daqui a pouco nós vamos falar mais ou menos umas 20 características, para você refletir, para você analisar se é isso mesmo. Então agora eu falei em relação a quando Jesus chamou, fez uma seleção para ter uma conexão diferente com 12 homens importantes da Bíblia. E aí vou finalizar isso lá em Lucas 10, no verso 1, que Jesus fala sobre a missão dos 70, que diz assim no verso 1: depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2. Olha esse tipo de conexão. De 2 em 2, para que
para que o precedesse em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Ora, olha para mim agora. Eu acabei de falar na Bíblia e provar para vocês, em 4 partes diferentes, que essa questão de conexão, ela é importante e necessária. Através de uma boa conexão, você pode ser movido e mover o teu ambiente, as pessoas, com propósito, com um bom propósito, com um bom objetivo. Porém, o inverso disso também é verdadeiro. Então, a escolha que você vai fazer, a quem você vai se conectar, ela é fundamental para o sucesso e para onde você quer chegar. Muitas vezes, os nossos olhos, e a Bíblia também fala isso, que é muito fácil, Daniel, eu olhar para os outros e ver tantos erros que tem em você, mas eu não consigo ver os meus próprios, que todo mundo vê, mas eu mesmo não consigo. Como ter essa conexão? Será que é viável ter conexão com pessoas que só sabem reclamar da vida? Nós vamos ver isso na íntegra. E aí eu vou dizer para vocês o seguinte, fazendo um estudo em relação à conexão, fazendo uma análise da conexão do meu ambiente familiar, fazendo uma análise da conexão dos próprios grupos de conectados, fazendo uma análise profunda da minha conexão no meu próprio ministério, eu vou dizer para vocês, eu fiquei mais triste do que fiquei feliz. Mas triste comigo, com a meu desenvolvimento, com a minha posição, com o que eu venho fazendo e o que eu venho não fazendo. E aí foi quando Deus falou, é sobre isso que eu quero que você fale para o meu povo. E as coisas que Ele me deu para passar para vocês, que não são poucas, mas sim para fazer uma reflexão séria e importante, começa por algumas características que você precisa pontuar, assim como eu estou fazendo isso, e eu não sou melhor nem pior, mas que precisamos pontuar se nós estamos fazendo isso da forma que Deus, através da palavra, quer que façamos. E aí eu escrevi um subtítulo, o que podemos fazer para ter uma conexão extraordinária? Mas extraordinária com quem? Com Deus, vertical, e com nossos pares, horizontal. Bem como os nossos filhos, que é sobre nossa responsabilidade. E aí, o que eu busquei e compartilho com vocês é, primeiro, para se ter uma manutenção, para se ter uma conexão de excelência, é preciso ter uma manutenção periódica. O meu relacionamento com o meu irmão, com você, caridade, precisa passar por uma manutenção periódica. Assim como você trabalha num ambiente que você é responsável, na aeronáutica, de cuidar da vida de centenas, milhares, porque você dá manutenção numa aeronave que custa milhões, e mais que isso, uma vida vale infinitamente mais do que bilhões. Assim também é o nosso relacionamento. Nós temos que parar de vez em quando para dar uma manutenção. Como está o meu relacionamento com fulano de tal, que eu acredito ser meu colega, meu amigo, meu irmão, meu parente? Como eu tenho feito essa manutenção? Porque se eu não ligo para ele, e ele também não liga para mim, eu não estou dando a devida manutenção. E se eu não dou a devida manutenção, a palavra fala que o amor vai esfriando. Porque a gente vai perdendo o contato, perdendo o relacionamento. Eu conheço pessoas no quais eram noivos, e por uma questão de trabalhar longe, do outro lado do mundo, entenda-se assim, ocorreu uma distância física, e essa distância física fez com que o amor se esfriasse, onde cada um construiu uma família de um lado diferente do mundo. Por quê? Distância. Porque se eu não tenho manutenção, como deveria ter, a coisa vai perdendo sentido. Então essa
primeiro, ter uma manutenção periódica é importante. Assim como estar presente no relacionamento é fundamental. E mais ainda, estando presente com uma certa frequência. Se um marido e uma mulher, para se manter casado e ter uma vida saudável, tem que estar próximo, tem que ter uma frequência diferenciada, tem que estar junto, assim também é a nossa conexão com os nossos colegas, amigos, parceiros, etc. Senão a coisa não anda e não vai dar certo. E lá na frente, isso poderá fazer com que o leite derrama. E depois que o leite estiver derramado, é difícil a gente juntar. Item 2, precisamos estar mais perto, mais próximo, porque se eu não estiver próximo, eu não consigo dar a devida manutenção. Item 3, para um relacionamento, João, precisa ter respeito. A partir do momento que eu estou me relacionando com alguém, e não tenho respeito por esse alguém, ou esse alguém não tem respeito por mim, não tem como nós termos uma conexão sadia. Não tem como uma pessoa, vamos dizer assim, mais energética, que não cuida muito das palavras, diz assim, eu falo e falo o que quero, e falo como eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Perfeito, mas eu não sou obrigado a escutar tudo isso. Então, pode ter certeza, eu vou me afastar. Porque eu não sou assim, não quero ser assim. Porque para mim isso é uma falta de respeito. E se você não pode me respeitar, por que eu vou me relacionar com você? Eu também faço escolhas. Então o respeito é fundamental. O respeito está relacionado com a verdade? Tá, mas a verdade de quem? A verdade que eu mando e você obedece? A verdade que eu grito e você fala baixo? Que respeito é esse? Então vai aqui, mais uma dica para um relacionamento, para uma conexão. Ter respeito, próximo. Eu tenho que ter carinho. No relacionamento, eu preciso ter carinho. Eu preciso ter cuidado. Seja ele qual for. Porque aí ele vai estar andando para e passo com respeito. Porque se eu não souber levar as coisas de forma amistosa, de forma assertiva, mas de uma forma branda, a coisa não vai. Não funciona assim. Não vai. Hoje eu vejo relacionamento, gente, principalmente de pai com filhos, que só não fala que meu cabelo vai cair porque já caiu. Porque é difícil a gente ouvir a forma que os filhos estão tratando os pais, e o pior não é isso. Os pais acham bonito. Ou os pais já jogaram a toalha, é assim mesmo, é a nova geração. Gente, o respeito é respeito. Não precisa dizer isso, a nova geração vai ser pior. Eu sei que vai ser pior, no sentido que a palavra diz que o amor se esfria. Mas o respeito, o carinho tem que existir, gente. Enquanto há vida, a possibilidade de transformação. Não tem coisa melhor, e aí eu estou falando para nós aqui da região. Quando a gente vai numa casa das pessoas de mais idade, a gente vê os netos deles chegando, e a primeira coisa que eles fazem é colocar as duas mãos e falar, a minha bênção, vô. E o vô fala, Deus te abençoe. Hoje eles chegam, nem cumprimentam o vô e falam, qual que é o número da senha do Wi-Fi? Gente, nós estamos perdendo esses valores. E os pais acham isso tudo de bom, por quê? Porque não atrapalham a vida deles e deixam o pai à vontade também. Misericórdia. Então, ter carinho é essencial para se ter uma conexão, Felipe. Em todas as áreas da sua vida, você precisa também ter um toque de carinho. O próximo, cumplicidade. Aqui eu juntei mais uns 3 sinônimos parecidos. Para mim ter uma conexão de sucesso, eu preciso ter cumplicidade, parceria, companheirismo. Para quê? Para fazermos junto o que precisa ser feito. Mas cada um com seus pontos fortes, com as suas qualidades.
Nós estamos falando sobre um evento, por exemplo, que vai ter sobre a feira gastronômica. Gente, nós precisamos de parceiros para vir nos ajudar. Nós precisamos de companheiros que estão dispostos a vir cedo para cá, nos ajudar no bazar. Uma outra equipe a ajudar a montar as tendas, a limpar o estacionamento. A outra equipe a carregar as cadeiras. O melhor momento de comunhão é justamente o momento que a gente está fazendo alguma coisa dessa natureza. Que a gente pode sentar, conversar, tomar uma Coca-Cola, sorrir. Aí a gente pode perguntar: Ronaldo, e aí, como é que você está? Está tudo bem? Porque durante o culto eu não tenho isso. E durante o culto, daqui a pouco, quando acabar, 50% sai correndo atravessando a rua. Outros 50% vai comer cachorro quente. E apenas 1% senta para conversar. É pouco. E o próximo encontro é quarta-feira, a mesma coisa. E aí não temos relação. Não temos conexão. E é uma coisa que precisa, porque se não existir conexão, não há fruto. Jesus mesmo, eu acabei de ler aqui para vocês, ele selecionou 12, desses 12 foi para 70, e a coisa foi indo, tão perfeitamente, que mais de 2000 anos, está aqui nós falando de Jesus. Por quê? Porque ele também te escolheu para fazer uma conexão. Então, vai aqui, a cumplicidade, parceria, companheirismo, fazem toda a diferença. Amém? Glória a Deus. Próximo, confiança e autonomia. Eu estava na porta hoje, eu estava olhando o irmão que está lá no estacionamento. Eu confio nele. Quando ele chegou, ele colocou uma jaqueta luminosa e foi atravessar as pessoas. Autonomia. Se eu já dei essa atribuição para ele, eu deixo ele executar a tarefa dele, eu não fico perseguindo. Porque eu sei quem é ele, eu sei o que ele faz, e eu sei que ele dá conta de fazer isso. Por quê? Porque eu confio. Seja uma criança para atravessar a rua, ele para os carros, atravessa a criança. Seja um idoso, ele faz parar o carro, atravessa e volta. Autonomia e confiança. Num relacionamento de conexão, Eduardo, nós também precisamos ter confiança junto aos conectados, junto às pessoas que estão ao nosso redor, pastor Hércules. Senão a coisa não anda. Quando eu digo, muitas vezes, a coisa não anda, é para fazer um comparativo e chamar a atenção. Porque nós precisamos, na verdade, memorizar das coisas positivas. Mas eu preciso trazer o negativo para fazer você acordar. Que é o que mais acontece no dia a dia. Glória a Deus. Importante agora, incentivar. Para mim ser parceiro, para mim ter conexão, eu preciso incentivar. Quem? Incentivar quem está ao meu lado. Incentivar a despertar o potencial maior dele. Incentivar a fazer o que ele, muitas vezes, é inseguro a fazer. Se preciso for, pegar na mão, mas fazermos junto. Porque uma hora ele vai conseguir, uma vez que ele vai conseguir, ele vai conseguir voar alto e com suas próprias asas. E aí você vai parar, não, aí você vai pegar o próximo. Mas é necessário muito incentivar. Quantas pessoas aqui a gente tem incentivado? Cadê o Fabinho? Fabinho está aí? Fabinho, quanto tempo nós conhecemos? Eu sentei com o Fabinho uma vez no escritório, um menino cheio de sonhos. Hoje os pais deles estão aqui, eu fico muito feliz, porque eu vi o passo que ele já deu. Por quê? O incentivo. Você pode, você consegue. Você é, não o que as pessoas dizem, mas você é daquilo que você crê. E como o Fabinho, tem tantos aqui, que tem muito potencial, que precisa ser explorado, e muitas vezes está ali guardado, tanto homem quanto mulheres. E o nosso papel como liderança, nosso papel como parceiro, como pastores, como líderes, é justamente fazer você ir mais além. Porque muitas vezes você não está enxergando nem o seu próprio potencial. Às vezes você está ali vendendo uma balinha na rua e nada contra, sendo que o seu potencial de vender é um carro importado. Que numa venda só você consiga tirar 20 mil reais, uma venda só. E é isso que Deus quer, fazer o melhor. Só vou dar um testemunho aqui.
Uma dessas pessoas, falando de incentivo, a gente vem conversando, fazendo um acompanhamento já há alguns anos, e ele resolveu, por ele ter uma boa comunicação, ele resolveu entrar, inclusive, nessa área de vendas. Quando você tem essa aptidão, quando você tem esse dom, e tem Deus ao teu lado, gente, a coisa flui diferente. Ele me ligou essa semana, tudo aconteceu em 2 dias. Ele me ligou, falando que ele estava agora vendendo imóveis, tudo, estava vendendo um apartamento, e que se eu tivesse alguma coisa aí para ele, mandar para ele. E de fato eu tinha alguém que queria comprar, ele tinha alguém que queria vender. Foi a venda mais fácil que ele fez, uma venda mais de $500 mil, a venda mais fácil que ele fez. Ele sabia como vender, eu tinha quem queria comprar, ele não teve trabalho de nada, de nada. O cliente, eu entreguei na mão dele e amém. Por quê? Porque ele também tinha Deus. Aí a coisa facilitou, e facilitou muito. Numa questão de 24 horas, na verdade, o imóvel foi 680, fechou por 620. Ele está feliz da vida, e num horário como esse, ele está na igreja dele, também dando glória a Deus. Amém? Se ele pode, você também pode. O que você tem que entender é que muitas vezes, você tem que incentivar quem está do seu lado, a deslanchar, a crescer. Ah, mas eu não tenho ninguém, eu sou sozinho. Não, você tem o Espírito Santo de Deus que te incentiva. O que você precisa é tirar os planos que estão ali na caneta e pedir para o Espírito Santo dar direção. Gente, todos os dias eu acordo com Provérbios, onde fala o seguinte: consagre, se não me engano é o 16, consagre todos os seus planos a Deus, e tudo dá certo. Então, quando você consagra a Deus tudo que você faz, o seu dia, o teu pensar, o teu olhar, o teu fazer, o teu agir, e Ele toma conta disso verdadeiramente, não tem como dar errado. Não tem. Agora você pode perguntar: mas pastor, eu sou assim, já fiz isso, e no dia que eu mais orei, aconteceu um acidente comigo. Pode isso acontecer? Sim ou não? Pode. Pode. Eu também sou testemunha disso, porque o meu último acidente de moto, que aí eu aposentei a moto, que eu fazia muito rally, gente, naquele final de semana, o quanto eu orei de madrugada, para Deus me livrar de acidente, me livrar das coisas que eu sei que eu poderia correr esse risco. Quando eu acabei de atravessar um riacho de moto, eu e mais um parceiro, no que nós aceleramos, e estava 90 quilômetros por hora, tinha um mourão no meio e 4 fios de arame. Ele foi de um lado e eu do outro. Os 4 fios de arame eu arrebentei no pescoço. Não quebrei um osso, não porque o osso é ruim não, gente. É porque o pai estava comigo. Peraí, mas você não orou para Deus livrar do acidente? Sim, orei muito. Então por que Ele permitiu? Porque através desse acidente, eu fui obrigado a ficar em casa. E ficando em casa, eu não pude viajar, numa viagem programada. E não podendo viajar, eu recebi um telefonema, que se eu tivesse viajado, eu não teria recebido. E esse telefonema ligou na minha casa. O acidente foi numa quinta-feira. Na segunda-feira, o telefone tocou e falou: Márcio, nós já tínhamos conversado antes, e você falou que queria adotar uma criança. A criança está aqui para você tomar a decisão hoje. Se eu não tivesse acidentado, eu estava em São Paulo, ia perder essa ligação, a pessoa ia ligar para uma outra pessoa, e eu poderia não ter o privilégio de adotar o meu filho que está lá atrás hoje. Então, muitas vezes, a gente reclama até pelas coisas ruins, e a Bíblia fala: adore ao Senhor, glorifica ao Senhor em todas as circunstâncias, em todas as situações. Muitas vezes a situação da sua vida está ruim, está apertada. Gente, só glorifica a Deus, porque Ele não perdeu o controle das coisas. Vocês estão vendo diariamente 2 guerras simultâneas acontecendo. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: nós temos que orar. Claro que nós temos que orar, e muito, mas Deus nunca perdeu o controle. Nunca. Quantas guerras Israel já passou, e ela continua em pé.
lutando muitas vezes com mais de 6, 10 países ao mesmo tempo. Deus não perde o controle. Então, se você está numa situação dessa, glorifica, porque o que está por trás disso, você pode não estar entendendo agora, como no dia eu não entendi, porque no dia eu também reclamei, eu orei, Pai, para o Senhor me livrar do acidente, e o Senhor me fez arrebentar 4 fios no pescoço. Aí eu lembrei, né? Pois é, mas não quebrei nenhum osso seu. Tudo bem que eu tive que andar no meio do mato lá, o SAMU foi me buscar, cheguei tudo estrupiado, e glória a Deus, isso mudou toda a minha vida. Amém? Glória a Deus. Nono e mais importante, e aí eu não tenho muito motivo de sorrir, para ter uma boa conexão, para ter uma conexão verdadeira, para ter um relacionamento verdadeiro, é preciso perdoar, e aí é difícil, sabe por quê? Porque como eu disse no início, é fácil a gente ver o erro dos outros, difícil a gente enxergar o nosso erro, naquilo que nós somos ruins, naquilo que nós somos encardidos. E falando em perdão, infelizmente, nosso irmão Diácono Marcelo não está aqui, a esposa dele está, mas ele não está. Diácono Marcelo, Pastor Hércules, e muitos outros, eu quero pedir perdão para vocês, porque muitas vezes eu falhei com vocês, falei quando eu não dei a devida atenção que deveria, aos meus líderes, pedi perdão, porque muitas vezes, não foram poucas, eu falhei com vocês, e pedir perdão não é fácil, irmão, reconhecer que a gente erra, não é fácil, criticar é muito, mas eu também falho como homem, falho como pessoa, eu falho como marido, mas eu tento o possível, para fazer essa autoanálise e verificar, eu falhei, vou lá pedir perdão, e eu estou pedindo perdão a público, a pessoas que muitas vezes têm me procurado, e pelo dia a dia, correria do dia a dia da vida, eu tenho faltado, eu não deveria. Silma, você representa ele, eu te falei isso hoje, meu coração dói, Silma, porque eu sei como eu poderia ter avançado com meu irmão, e por minha culpa, minha responsabilidade, eu falhei no meio do caminho, no meio do processo, assim como o senhor, pastor Hércules, das coisas que te aconteceram, que eu deveria estar do seu lado, e eu não tive. Então o perdão é importante em todas as situações, em todas as circunstâncias. O 10º, é preciso saber ouvir. Eu não tenho como me conectar com alguém se eu não sei ouvir, mas tão importante quanto ouvir é o que falar. Se eu for falar qualquer coisa com qualquer pessoa, não é por aí. O que eu posso falar que realmente vai fazer a diferença naquela vida daquela pessoa, e aquela pessoa também ter disposição para ouvir, assim como eu também preciso ouvir. E a ciência do ouvir é mais importante do que a ciência do falar. Só que para ouvir a gente precisa de tempo, e é o que a gente fala que não tem. Só que para ouvir a gente precisa estar próximo, ou no mínimo ter uma ferramenta de comunicação entre nós. Mas não é a quantidade, mas como eu posso me oferecer para ouvir aquilo que você está disposto, aquilo que você está passando. E muitas vezes, você ouvindo uma pessoa pode mudar a trajetória de uma história, de uma vida, porque amanhã pode ser tarde demais. Eu recebi uma notícia ontem, que me entristeceu. Uma pessoa que nos ajudou e ajudou algumas pessoas aqui do ministério. O nome dele é Dr. Elmer, se não me engano, do pronto-socorro, aqui de Vargem Grande. 24 horas tirando plantão, não sei se alguém o conhece. 24 horas tirando plantão. A hora que ele saiu do plantão, despedindo das pessoas ali no corredor, deu uma parada cardíaca nele. Um médico, muito forte, um amigo, por ironia, morreu dentro do próprio hospital. Pode ser tarde. E depois que partiu,
Não há o que fazer, não há o que dizer. Então nós podemos fazer isso agora. Ouvir e ouvir agora. Bem como o próximo é servir. Para ter uma conexão, preciso saber e querer servir. Uma das últimas conexões que a gente fez aqui dentro da igreja, eu posso falar aqui, foi com um rapaz que a gente não tinha muita conexão e nós convidamos ele para uma comunhão diferente. Convidamos ele para fazer uma pintura no chão da igreja, junto com a gente. Essa pessoa veio. E foi tão bênção aquela conexão, ele quis servir junto com a gente. Não para nós, mas junto com a gente. Que essa pessoa está até hoje dentro da igreja. Com pincel ou sem pincel na mão, e está sempre sorrindo aí. E está aqui junto com vocês nessa noite. Amém? Para se ter uma boa conexão é preciso ter lealdade. Eu falei de boa conexão. Para ter uma simples conexão, qualquer coisa serve. Mas essa conexão pode não ser forte, nem sólida. Mas para ter uma boa comunicação, eu preciso ser leal. Eu preciso abrir o meu coração, mostrar a cara a tapa. Eu confio em você, confia em mim. Eu quero ser leal a você. Seja leal também a mim. Então a lealdade é uma característica extraordinária, fundamental, bem como a fidelidade. Bem como a fidelidade. Muitos relacionamentos vamos falar aqui de casamento, são destruídos por quê? Porque há uma infidelidade, primeiro, financeira. Primeiro é financeira. Não é o que você tinha pensado, não. Porque quando não há uma organização familiar, através de uma estrutura, através de uma organização financeira, pode ter certeza, vai ter conflito. Aí nesse conflito vai ter alterações. Nesse conflito pode ter desrespeito. Feito isso, está pronto a fogueira, é só empurrar para cair. Porque é isso que o diabo quer, matar, roubar e destruir. Então é importante que a fidelidade seja num todo e em todas as áreas de sua vida. Mas principalmente numa fidelidade matrimonial. E se você for analisar um casal de sucesso, só até onde falei, tem que ter. Estar perto, olha só, para casal, estar perto, estar próximo, ter respeito, ter carinho, ter atenção, cumplicidade, parceria, companheirismo, confiança, incentivar, perdoar, saber ouvir, servir, ter lealdade. Tudo isso, Daniel, para um relacionamento de sucesso precisa ter. Mas não é só isso. Precisamos, Eduardo, ter também uma comunicação. Porque se eu não me comunicar, como que eu vou ter clareza ou certeza do que precisa ser feito, vai ser feito? Nós não podemos ter mais uma comunicação no subjetivo, Valdemir. Eu achei que ele tinha entendido que era para fazer isso. Não funciona. A comunicação nós precisamos, e nós estamos aqui cheios de coisas para fazer daqui até dezembro. Não é eu acho que eu falei, não é eu acho que ele entendeu. É sentar. Nós vamos fazer isso, precisa disso, disso, disso. Quem é que vai ser responsável por isso? Quem é que vai ser responsável pela feira? Quem é que vai ser responsável pelas bebidas dos refrigerantes? Quem é que vai ser responsável pelo milho? E dá nomes. Quem é que vai ser responsável pela limpeza? Quais são as equipes? Uma boa comunicação tem que ter clareza. Porque se não ter clareza, meu querido, você deixa na subjetividade. E quando você deixa na subjetividade, vem a frase, eu acho. E quando você acha, eu vou dizer uma coisa que eu aprendi. Achar é a mãe de todas as guerras. Eu acho que eles vão lançar um foguete, já vou lançar antes. Chega de falar coisas de formas subjetivas. Vamos procurar ter uma comunicação clara, limpa, objetiva, diretiva, para que a gente possa, o resultado, ser um resultado de sucesso. Glória a Deus. Próximo, ter um momento de lazer e comunhão. Amados, presta atenção. No momento de culto, nós viemos para adorar ao Senhor. Nós temos uma comunhão vertical.
No momento de culto, nós não temos como ter uma comunhão entre irmãos horizontal. É fato. Mas nós precisamos achar formas para que nós possamos nos comunicar aqui e além daqui, para que a nossa conexão seja verdadeiramente construída na rocha. Mas para isso nós temos que ter um momento dentro das responsabilidades, mas um momento de lazer, um momento que eu possa sentar com vocês, que vocês possam sentar comigo, um momento que a gente possa conversar de forma aberta. Tem um pessoal que eu admiro muito, são os gaúchos. São os gaúchos. Por quê? Eu acho bonito no final da tarde, reunir 3 ou 4 ali numa roda ou numa meia-lua, e todos eles ali papeando e trocando chimarrão. Gente, é fantástico isso. Nós aqui em Cuiabá não temos o costume de trocar copinho de guaraná ralado. Não temos, tereré não temos. Mas eu acho bonito os gaúchos fazerem isso. Isso fortalece a união. Nós deveríamos pensar no que nós poderíamos fazer para a gente também ter essa comunhão, essa confraternização. Porque nesse momento, Luciano, é jogar um futebol. Os homens aí, nós temos uma quadra aqui. No início a gente até jogava futebol, aí foi inchando igual eu virei a bola. Mas enfim, você já pensou? Por que não a gente fazer isso, Luiz? É nesse momento, Daniel, que a gente vai trocando relacionamento. Nesse momento eu posso saber mais de você, mas de uma forma descontraída. Depois a gente vai para um canto, vamos discutir o que está acontecendo, no que eu posso te ajudar. Se nós não tivermos isso, nós não vamos ter possibilidade nenhuma de ter uma relação. Nós fizemos a liderança dos conectados, nós fizemos uma reunião, segunda-feira passada, estava chovendo, e mesmo no meio da chuva, a gente estava sentado. Tudo bem que tinha um gaúcho lá fazendo um churrasco, e a gente ficou ali conversando, discutindo as coisas que a gente gostaria, ao mesmo tempo trocando ideia. Foi maravilhoso. Isso precisa ter. E isso também o grupo dos conectados vai proporcionar. Eu tenho certeza. Mas precisamos fazer o nosso grupo ampliar. E aí, eu conto com vocês. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, o próximo, já estou terminando. Tem que ter propósito. Eu não posso ter uma conexão com alguém apenas por ter. Eu não posso ter uma conexão para mim falar qualquer coisa. No nosso meio aqui, que é um meio maravilhoso, é o meio perfeito? Não. Porque todos nós somos imperfeitos. Mas aqui está todo mundo buscando um propósito único, ser melhor. E mais ainda, ser melhor baseado na palavra. Ser melhor junto com o Espírito Santo. Então nós temos propósito, e um propósito maior, sabe o que é? Ganhar almas. Ganhar almas. Tanto conectados, quanto as encontradas é ganhar almas. Para quê? Para que a gente vença mais ainda o inimigo, que Deus já nos deu a vitória, para que um dia todos nós possamos na glória estar junto. Longe desse ambiente de tristeza, de amargura, de matança, de roubo. Não. É por isso que você tem que trazer mais um, mulheres, para os encontrados. É por isso, homens, que você tem que trazer mais um para os conectados. Por quê? Porque eles lá fora estão com tanta sede como você, como eu. Então nós temos que ser mais ousados nesse quesito. E ir mais, porque nós temos propósito. Eu não quero ser, ano que vem, igual como eu sou esse ano. Eu quero ser melhor. Melhor em Cristo, baseado naquilo que Ele me tem. Mas como é que eu sei que Ele tem? Eu não preciso saber. Eu preciso apenas crer. Porque eu creio que o que Ele tem para mim é muito melhor do que eu possa imaginar. Então, eu coloco na mão dEle. Glória a Deus. Para ter uma conexão, Everson, precisa ter planejamento. Sim, precisa ter planejamento. Qualquer organização que você tiver, qualquer tipo de relacionamento, você tem que parar para analisar e fazer um planejamento. Nós, conectados, temos o planejamento do quê? De trazer 120, 150, 180 pessoas.
Como é que eu faço isso? Através da minha conexão com o meu grupo de liderança, cada um com as conexões extra-ministério, e cada um trazendo mais pessoas para dentro. Aí sim, mas para isso eu preciso de um planejamento. E é isso que esse ministério está fazendo, está planejando um evento, que irá vir alguém de fora, também para estar junto conosco nessa organização. Glória a Deus. 18. Precisa ter durabilidade. Não tem como eu ter uma relação com alguém, não tem como eu querer ter uma ligação, uma conexão, através de algo superficial. Jesus não tinha isso. Jesus, para onde ele ia? Ele levava os 12. Ele subia no monte, estavam os 12 lá. Ele ia orar, estavam os 12 lá. Ele entrava numa casa dos outros, estavam os 12 lá. E esses 12 só foram ampliando. Mas precisou ter um relacionamento de durabilidade. Se isso é verdade no seu relacionamento matrimonial, isso vale também, Luiz, lá no teu trabalho. Como você mesmo disse hoje, poxa, do grupo que tinha, 2 foram embora. Esses 2 não querem ter mais relacionamento. Por quê? Eles tomaram essa decisão. Mas você sentiu falta disso. Você gostaria que, pelo menos de vez em quando, esse relacionamento fosse alimentado, fosse lembrado. Porque foi muito bom o tempo que vocês trabalharam lá juntos. Isso é uma conexão. Só que aqui junto, nós temos aqui mais ou menos 50 homens dispostos a ter uma conexão. E você também precisa estar conectados a esse grupo e podermos conectar com mais pessoas do aeroporto e trazê-los para cá também. Glória a Deus. Último, nós precisamos de um relacionamento que seja intenso. Que seja intenso. Eu posso ficar talvez apenas 1 hora com você, mas essa 1 hora tem que valer a pena. Eu não posso sentar com vocês para falar 1 hora de abobrinha, de falar coisas que não vai te engrandecer a nada, que não vai te construir em nada. Tem um parceiro aí, né, Felipe? Quando a gente senta para conversar, eu e o Felipe, gente, é cada coisa gostosa que a gente conversa, coisa que um incentivando o outro, um mostrando para o outro, olha, e esse caminho, o que você acha? Dá para a gente seguir? E esse? E se a gente fazer um curso aqui? E se a gente fazer um investimento aqui? Aí a coisa muda de cenário. Então, a forma que eu vou ser intenso na minha comunicação faz toda a diferença, meu irmão. Toda a diferença. Eu falei aqui 19 características que, se você aplicar pelo menos a metade na sua vida, você vai ver o quanto a sua vida será transformada. A saber, manutenção no relacionamento, estar aberto, respeito, carinho, atenção, cumplicidade, confiança, incentivar, perdoar, ouvir, servir, lealdade, fidelidade, comunicação, ter momento de lazer, momento de comunhão, ter propósito, ter planejamento, ter durabilidade e ter intensidade. Se você tiver isso claro na sua vida, e você viver isso, mas eu estou dizendo, é você viver, não é você. Eu acho que quem tem que viver isso é o fulano, não. É você viver isso. Assim como eu tenho que viver isso. Não é o outro. Deixa que o outro Deus trata. Se você tratar você mesmo e tirar 10 na prova do Enem, aí você pode ajudar o próximo. Mas primeiro, como é que um cego guia outro cego? Não guia. Está na Bíblia. Então seja você a pessoa que vai cuidar de você, junto com o Espírito Santo, que é o teu consolador, você ser transformado, e aí sim, você ser um agente de milagre. Sabe por quê? Porque você não vai precisar abrir a boca, para ficar falando, ei, vamos para a igreja, vai ter conectados lá, vai ter encontradas lá. Não, as pessoas vão olhar para você e vão falar, olha, o que você tem de diferente? Eu gosto tanto de conversar com você, você é tão legal, o que você faz diferente? E aí você vai falar desse Deus, e aí sim, a pessoa vai querer esse Deus que você confessa. Você não precisa ficar falando, colocando um brasão de crente, você precisa viver, e as pessoas vendo isso, elas vão crer, sem você abrir a boca, e o que ela vai querer é só um empurrãozinho,
qual é a igreja que eu quero ir lá domingo? Eu quero ir lá quarta. Aí é a hora que você vem, acompanha e traz as pessoas aqui. Amém? Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Muitas vezes, em um relacionamento, valorizamos mais pessoas de fora e nos esquecemos de quem realmente está conosco. Cuidado. Cuidado com isso. Cuidado. Muitas vezes você quer comprar o importado, mas é o dia a dia que está com você o tempo todo. É o dia a dia que está andando com você, que você tem que dar uma atenção especial. Porque muitas vezes a gente compra a ideia de fora e você esquece de quem está ao seu lado. Tem uns ditados aí, só para ver se encaixa nisso. O jardim do vizinho é melhor do que a minha. O melhor jardim é o jardim seu. O melhor jardim é o jardim que você cuida. Ah, mas não está do jeito que eu quero. Vai adubar mais, vai cortar mais, mas vai jogar água. É o seu jardim. Larga de ficar analisando o jardim do outro. Quem está no seu dia a dia é quem está do seu lado. Esses que você tem que prestar atenção. Porque esse, no dia mau e no dia ruim, vai estar aqui com você. Então valorize o interno. E valorize também o externo, mas não deixe de valorizar o interno, aquele que está no seu dia a dia. Amém, diácono? Amém? Todos? Amém? E para finalizar, para estarmos conectados, precisamos de 3 coisas, meu amado. Se você esquecer das 19 coisas, que eu sei que só tem uma pessoa anotando, tudo bem. Mas se você esquecer de todas essas, se você não se lembrar mais, lembra do que eu vou te falar agora. Para se ter um bom relacionamento, você precisa de 3 coisas essenciais. Primeiro, você precisa se conectar no altar. E glória a Deus, é o que vocês estão fazendo. Todo mundo tirou 10. A gente tem que se conectar no altar. A gente tem que estar conectado com Deus. Você vindo aqui vai edificar a sua fé. Você vindo aqui vai mostrar para você e para Deus que você se importa com você e com os irmãos. Você vindo aqui, você vai ter uma experiência nova com Deus. Você vindo aqui, você vai ouvir as promessas que Deus tem para a sua vida, que se você quiser, elas vão se realizar. Glória a Deus por isso. Então, se você estiver no altar, você tem uma conexão diferenciada. Mas não é só isso. Para se ter uma conexão de excelência ou extraordinária, você também precisa estar conectado na mesa. A mesa é um altar. A mesa é um altar. É eu poder chegar e vice-versa, ir lá na sua casa, no final da tarde ou à noite, tomar um cafezinho. Você nos recebeu, eu te receber. E a gente sentar na mesa, comer um pão de queijo. E através daí, a gente vai conversando, caridade. E eu comendo pão de queijo, cafezinho na sua casa. E a gente trocando uma ideia. É isso. Porque se não tiver isso, a coisa fica supérflua. Mas enquanto eu estou lá na sua casa, lá, comendo um pãozinho de queijo, ou um queijinho de Minas, não que eu vá fazer isso, mas eu posso sentir como está você. Eu posso sentir como está a sua família. E eu posso, diante daquilo que tiver sobre meu poder te ajudar de alguma forma. Então a gente tem que manter a casa nossa em ordem e aberta. Vou repetir, deixar a casa em ordem e aberta, para que possa ser recebido pessoas. Porque se você é uma pessoa que você não abre a sua casa para que os irmãos vá, que conexão você quer? Qual a qualidade de manutenção que você dá a isso? Nós cuiabanos temos uma qualidade, eu sou cuiabano. É chegar em casa, a gente já vai para a cozinha. O que tem lá? A gente já faz um mexido, coloca meia dúzia de ovo, pega 5 tomates, corta, tem ovo, a gente cozinha, e está todo mundo ali, depois vai para a mesa. E na mesa a gente está tomando um suco de acerola, comendo alguma coisa e conversando. É bênção isso. Tanto que Jesus também fazia isso. Quando ele pegou o pão, partiu o pão, eu não falo que ele dividiu, ele partiu, porque daquilo que tinha, a coisa se avolumou. E você dentro da sua casa, você pode partir. O que você tem é um copo de água, que seja, mas esteja aberta para receber. Assim como você também pode muito bem sair da sua casa, ir lá visitar a irmãzinha. Vai lá, vê como que ela está, senta na mesa com ela. E aí você mesmo já aproveita, já leva um tangue. Pode não ter nada, mas está aqui o tangue. Põe no liquidificador lá e vamos tomar um tangue. Ótimo.
E o terceiro e último, como diz o diácono Marcelo, para achar que eu estou terminando, a gente precisa ter uma conexão no sofá. E eu explico por quê. Se no altar nós estamos na igreja, estando com Jesus, estando com o Espírito Santo, se na mesa nós estamos conversando olho a olho e discutindo, inclusive, a parte de gestão, de gerência, no que eu posso te ajudar, no sofá, o assento é diferente. Não é à toa que as psicólogas, cadê a psicóloga daqui? Cadê? Está ali, né? A psicóloga gosta de sentar aqui, ó, junto com a gente. Eles não sentam numa mesa separada, pode reparar. É uma cadeira aqui do lado, porque ela fica assim, ó, olhando tudo, sondando até se nós vamos mexer com o dedo, se nós vamos olhar para a direita ou para a esquerda, porque ela quer fazer uma leitura corporal. E no sofá, eu estou junto. No sofá, eu posso me abrir. No sofá, eu posso chorar, pastor Ecos, e colocar minha cabeça no seu peito, como dois irmãos, como dois amigos. Então, que você possa, nessa noite, entender que entre as 19 características, tem 3 principais, que você precisa se manter com a conexão com os irmãos, na igreja, na mesa e no sofá. Se você sair hoje convicto disso, você pode ter certeza, vai dar muito trabalho pela frente, pode apostar, porque muitas pessoas, se você for uma pessoa agradável, as pessoas vão querer estar na sua presença, mas se você for o enguiço, pode ter certeza que ninguém sequer manda um WhatsApp para você. Então que você seja a bênção na vida das pessoas, assim como Cristo é bênção na sua vida. E Cristo não precisa nem de WhatsApp, porque se você no final da noite chegar na sua casa como hoje e começar a orar, Ele, da onde Ele estiver, Ele vai estar olhando para você com muita felicidade, dizendo: olha que aquela filha minha linda, como ela ora, com o coração aberto. E vou te dizer mais, muitas vezes você pode até não abrir a sua boca para falar com Jesus, porque tem muitas pessoas que hoje não conseguem nem abrir a boca para orar, e tudo bem, Ele sabe exatamente ouvir o que o teu coração está passando. Muitas pessoas que estão aqui dentro hoje estão com o coração triste, coração amargurado, por situações adversas que estão acontecendo, que muitas vezes não conseguem nem orar. Tudo bem, Deus é Pai, e Pai sabe o que filho sente, e o Pai sabe o que você está passando, só que Ele manda te dizer nessa noite: se você creu em mim até aqui, continuar crendo, porque a tua história não acabou. Eu já dei o livramento para quem você está pensando, para quem você tem orado. É eu quem cuido de você e dos seus. Tem uma frase que eu nunca me esqueço, eu vou compartilhar, espero que vocês também jamais se esqueçam. A gente tenta se basear sempre na palavra. Eu vou dizer uma muito forte. Procura lá na Bíblia. Tem uma pequena frase que diz assim: apenas creia. Apenas creia. Seja qual for a sua circunstância, apenas creia. Eu não consigo ver a luz do túnel, apenas creia. Eu acho que eu estou com câncer, apenas creia na vitória. Eu acho que... não acha nada, apenas creia naquele que te criou. Só isso. Fica de pé, o louvor vem para cá comigo. E você, preciso que você agora faça uma rápida análise em tudo isso que a gente conversou. E você entenda que você já faz parte de uma conexão. Homens, você já faz parte de uma conexão. Você já faz parte de uma conexão aqui dentro e fora. Aqui dentro você faz parte de uma conexão do ministério. Aqui dentro você já faz parte de um ministério chamado Conectados, de um grupo de pessoas que precisa de você, para que você aprenda e traga mais pessoas que precisam mais do que você. Esse é o momento que a gente precisa fazer uma reflexão sobre como eu estou me conectando com Deus, como eu tenho me conectado com a minha esposa, com o meu marido, como eu tenho me conectado com meus filhos, como eu tenho me conectado com meus amigos do meu trabalho. Será que eu sou realmente uma referência? Será que eles me veem como uma pessoa realmente de Deus? Será que eles pensam que eu sou apenas uma farsa gospel? Não, meu irmão. Deus tem muito mais, Ele quer muito mais de você. Se Ele já tem uma conexão com você, Ele está te falando nessa noite: amplie a sua conexão
para além. Amplie a sua conexão aqui dentro, amplie a sua conexão lá fora. No início do ano passado, na virada de 2001 para 2002, se não me engano, teve uma palavra profética aqui, onde foi falado: arrume a sua casa, arrume a sua casa. Você tem que ter uma conexão maravilhosa dentro da sua casa, porque essa conexão ela vai ampliar, e já vai se fazer 2 anos isso. Está na hora de desabrochar. Não é mais tempo da gente ficar tomando apenas leitinho. Agora o caldo vai engrossar. Agora a alimentação é outra. Os desafios são outros. As oportunidades são outras. Há uma necessidade de termos uma relação, uma comunhão, uma conexão diferenciada. E é isso que Deus já está esperando. Esse ministério já tem mais de 14 anos, está crescendo, está na puberdade, está indo para a fase adulta, as conexões são mais fortes. E eu preciso, meu irmão, que você também faça parte desse grupo, faça parte desse sonho, faça parte das realizações que esse ministério tem feito na vida de muitas pessoas, assim como foi feita no meu, para a honra e glória do Senhor, não por mérito humano. Deus quer te conectar hoje, direto do céu, mas eu preciso que você, nesse momento, comece a orar ao Senhor, pedindo primeiro misericórdia, reconhecendo que muito nós temos que melhorar, que nós temos errado, mas queremos ser mais assertivos. Comece a orar daí onde você estiver. Nós vamos adorar o Senhor, e nós vamos clamar a presença dEle aqui nesse lugar, nesse momento, agora.